É um texto conhecido, mas talvez você não tenha familiaridade com ele, né? João, capítulo 6, verso 26 a 69. Isso é para você depois com calma. Agora aqui eu quero citar apenas algumas passagens dentro desse texto e que falam do sacrifício de Jesus, da nossa relação com Jesus mediante o seu sacrifício, a sua vida, né? Aqui diz que Jesus pregou essa palavra, deu essa palavra, quando ele estava na sinagoga de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade não longe de Nazaré, e às margens lá do Mar da Galileia, né? E é um local também onde Jesus viveu por um tempo, morou por um tempo, né? Depois que ele começou o seu ministério. E Jesus fez daquela cidade alguns milagres extraordinários, além de palavras maravilhosas que ele ali pregou e ensinou. E nessa sinagoga é que ele deu esta palavra. Então eu quero começar pelo versículo 33, onde ele fala a respeito do pão da vida. Começa falando a respeito do alimento, né? Porque havia alguns judeus ali, fariseus, e aqueles que incrédulos com respeito ao que Jesus pregava. Ele começou a falar de que o verdadeiro pão que Deus dá é o que veio do céu. Eles estavam discutindo lá, porque os judeus disseram, foi Moisés quem deu a nós o pão, né? Que nos sustentou nossos pais no deserto. E Jesus disse, olha, quem dá os vossos pais comeram do maná, mas eles morreram. Agora, o verdadeiro pão que alimenta e dá vida vem do céu. E quem come desse pão não morre. E aí eles falaram assim, Senhor, dá-nos desse pão. Jesus tem uma capacidade para atrair as pessoas, né? Para querer aquilo que ele está colocando, né? Que ele está apresentando. Mas a conversa se estende, né? E no versículo 33, diz que Jesus diz assim, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Não apenas alimenta o corpo, né? Enche o estômago. Ele desce do céu e dá vida ao mundo. É a primeira colocação importante que Jesus faz aqui. Eu estou, de uma certa forma, como que pensando algumas coisas, como se estivesse analisando o discurso de Jesus aqui. Porque João descreve, né, uma boa parte da sua fala. Então esse é um ponto. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. A resposta deles é, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não tem fome. E quem crê em mim jamais terá sede. O que vem a mim não terá fome. E o que crê em mim não terá sede. Isso é versículo 35. Isso mostra que aqueles que vêm a Jesus e que creem nele são sustentados, encontram uma completa e perfeita satisfação. Que no mundo ou nas coisas do mundo, você não consegue encontrar. Outro verso que me chama a atenção aqui é o verso 40, que diz, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, quem consegue identificar o Filho, quem consegue ver em Jesus o Filho de Deus,
aquele que veio para nos alcançar, nos resgatar e crê nele, né? Esse recebe vida eterna. E Jesus promete a ressurreição no último dia. Porque a ressurreição é o último ato do processo de salvação, que começou com o perdão dos pecados, com a justificação, né? Aí no versículo 48, Jesus repete: eu sou o pão da vida. Verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Lá, um pouco antes, ele disse, ó, quem dá o verdadeiro pão é Deus, que desce do céu. Ele é que dá o verdadeiro pão. Ele falou assim, eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então aqui Jesus, no versículo 51, ele introduz mais um aspecto. Até então ele estava falando a respeito de pão, o pão da vida, o pão que sacia, né? Que tira a fome, que satisfaz plenamente. Aqui ele diz que o pão que ele vai dar pela vida do mundo é a sua carne. Então, o pão da vida é a sua carne. Verso 51. No verso 54 ele diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, você vê que receber vida eterna tem que participar daquele que tem a vida eterna, ou que doa, é o doador da vida eterna. Não tem outra forma, né? Por isso que Jesus disse, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, ou seja, participa de mim, participa da minha vida, tem a vida eterna. Verso 54, esse é um verso que precisa ser gravado. Dentro desse contexto aqui que eu dei, 54 é, quem come a minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei. Ele não diz, terá, talvez eu vou dar, pode ter, depende, não tem o se, não tem condicionante. A única condição é comer do pão, comer da sua carne e beber do seu sangue, participar do seu sacrifício, aceitar o seu sacrifício como algo suficiente, válido, para que a sua vida seja alcançada e transformada. Eu penso que muitas pessoas que ouvem acerca de Jesus, ouvem o Evangelho, elas não tomam uma decisão por Cristo. Elas não dizem, eu quero Jesus, ou eu quero essa graça, eu quero esse perdão. Primeiro porque elas não se acham tão pecadoras assim. Elas se comparam com outras pessoas e elas falam, eu faço isso, faço aquilo, faço isso, não sou tão mal assim. Todo mundo tem um pouquinho de malignidade, mas não sou tão mal assim. Então ela não se acha tão injusta, né? Carente de uma misericórdia de Deus que traz o perdão. Em segundo lugar, ela não reconhece que o sacrifício de Jesus é algo tão importante e necessário, porque não haveria outra forma de alcançar o ser humano na sua injustiça, na sua pecaminosidade, a não ser que um justo, um santo, morresse em lugar do pecador. E ela não se acha tão pecadora, então ela não compreende que ela precisa desesperadamente de reconhecer naquela morte, naquele sacrifício, a solução para a sua vida. Porque também reconhecer isso significa que agora Jesus, pelo seu sacrifício, ele compra a vida daquela pessoa. Jesus passa a ter o direito sobre aquela pessoa. E muitos que ouvem sobre isso não querem que um outro governe sobre a sua vida. Eles querem continuar governando
sobre si mesmos. Eles acham que dão conta, eles acham que têm sabedoria, têm experiência, etc., etc., para conduzir a sua vida. E mesmo que se dê mal aqui ou ali, eles vão dando um jeitinho e vão seguindo, e eles acham que os seus planos e a sua visão, a sua inteligência, basta para alcançar aquilo que eles querem, desconhecendo o fato de que não importa se são inteligentes ou não, se são intelectuais ou não, são pecadores do mesmo jeito, desagradam a Deus, estão longe de Deus, não vivem a vida que Deus, o Criador, criou e estabeleceu para eles, e eles não querem ser guiados ou submeter-se a um outro senhorio, querem continuar no trono da sua vida, querem continuar que o eu, o seu próprio ego, continue reinando. Pouco se fala sobre isso, mas essa é a realidade, né? Então, ter a vida eterna é consequência direta de participar do sacrifício de Jesus. Verso 56 diz: quem come a minha carne e bebe do meu sangue, da mesma maneira que ele falou antes, permanece em mim e eu nele. Essa é uma outra informação importante. Você deve gravar isso. Verso 56. Da mesma maneira, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, não apenas tem vida eterna, mas permanece em mim e eu nele. Então há uma unidade, uma comunhão íntima, onde nós estamos com Cristo, estamos em Jesus, Jesus está em nós. É uma união, né? Homem e mulher, quando se casam, um está no outro, faz uma união de uma só carne, né? Um pertence ao outro. Com Jesus é muito além, porque esta é uma unidade espiritual, não apenas uma unidade carnal, né? E ele diz, permanece em mim. Isso me faz lembrar de João 15, versos 5 a 7, eu não vou ler, estou citando aqui para que vocês depois possam consultar, onde Jesus fala de como nós podemos permanecer nele, né? Lá ele faz uma outra abordagem, né? Verso 57, Jesus também diz, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse verso 57 é outro verso que nós precisamos gravar. Jesus está dizendo, presta atenção comigo aqui, acompanhe o meu raciocínio. Jesus está dizendo, olha, assim como o Pai vive, ele tem vida, a vida está nele, a vida vem dele. E eu vivo pelo Pai, Jesus tinha uma dependência do Pai, né? Assim também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ou viverá por mim, tanto faz. Então, nós podemos citar esse verso da mesma maneira que Jesus citou. Assim como Jesus vive, é o doador da vida, assim como Jesus é o doador da vida, assim quem se alimenta dele também tem vida. Também tem vida. E é o nosso caso, né? E por isso ele diz, por mim viverá. Essa é uma realidade impressionante, porque não é apenas alguma coisa que acontece no dia da conversão, ou no dia do batismo. Agora estou com Cristo, faço parte do seu corpo, da sua igreja, né? Participo da vida desse corpo. Não, Jesus está dizendo, olha, você, assim como eu vivo a vida do Pai, nós vivemos a vida que vem de Jesus. Então, quem de mim se alimenta, por mim viverá. A pergunta é,
Você se alimenta de Jesus? Sim ou não? Como é que você se alimenta de Jesus? Você tem comunhão com Jesus no dia a dia? Você se alimenta da palavra de Jesus? Né? Você participa da vida de Jesus que está no corpo de Cristo? Para participar da vida de Jesus que está no corpo, você precisa participar do corpo. Não há apenas uma vida aqui. Jesus está em mim, mora no meu coração. Isso é uma realidade. O Espírito Santo está em você, não é? Mas nós precisamos nos alimentar dele continuamente. Então precisamos ter uma relação com ele. Quantas vezes por semana? Uma vez? Duas? Uma vez por dia? Como é que você, que é solteiro ou solteira, né, faz com o seu pai ou sua mãe? Você encontra ele uma vez por dia? Fala com ele uma vez por dia, uma vez por semana, duas vezes? Como é que é? Não é? E os casais? Como é que se relacionam em termos conjugais, um com o outro? E os pais e os filhos? Como se relacionam os filhos com os pais? Não é? Você pode se relacionar um monte de vezes por dia, mas há um momento em que tem uma comunhão mais próxima, mais íntima, ali sem impedimento e sem distrações, em que vocês podem conversar, né? E tratar os assuntos que diz respeito à sua vida. Mesma coisa. Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E eu repito a pergunta, você se alimenta de Jesus? Quantas vezes? Continuamente? Uma vez por dia? Uma vez por semana? Tem que pensar nisso. Porque se a sua relação de vivência com Jesus for fraca, você também será fraco espiritualmente. Você não se alimenta, você não tem comunhão. As palavras de Jesus, a vida de Jesus, não faz um efeito, né? Não promove saúde, não promove crescimento. Né? Vamos pegar os exemplos aqui, nós temos várias mães, né, que estavam há pouco amamentando, agora já estão dando mamadeira, porque já passou um certo tempo, e elas têm que dar, quem dá o peito tem que dar X vezes por dia, né? De 3 em 3 horas. Quem dá mamadeira também tem um ritmo. Experimenta deixar de fazer isso. Não, eu estou cansado, sabe? Eu vou, ao invés de dar 6 mamadeiras por dia, ou 8 mamadeiras por dia, eu vou diminuir para 6. Se a criança estiver bem, eu vou diminuindo para 4. Assim eu tenho menos trabalho, tal. Faz isso, experimenta ver o que acontece. Né? Primeiro, a criança vai berrar tanto que você não vai aguentar, você vai voltar para o ritmo normal. Né? Mas se você conseguir distrair ela de outra maneira, já ela vai começar a encolher, e daqui a pouco você vai deixar de ver o filho ou a filha que você tinha. Então, quem por mim se alimenta, disse Jesus, por mim viverá. Isso é algo que nós temos que aprender e considerar, porque isso revela a dependência que nós temos de Jesus, como Jesus tinha essa dependência do Pai enquanto estava aqui, como homem, como ser humano. Verso 58, quem comer este pão viverá eternamente, falando da sua própria carne, né? Viverá eternamente, a carne de Jesus. Então, o sacrifício de Jesus, a carne de Jesus, ela tem o caráter de transmitir vida eternamente. Então, uma eternidade, né? Vida eterna. E até aqui eu tenho colocado essas questões que Jesus falou a respeito dele mesmo, né? O discurso vai mais ou menos até aqui. Depois as pessoas começaram a ouvir, alguns abandonaram, outros acharam que Jesus estava delirando, porque ele falou, nós não comemos carne humana, não comemos nem carne de porco, nem carne humana, nem coisas imundas, quanto mais comer carne humana, né? Beber o sangue, nós não fazemos isso. Jesus parece que os escandalizou, né? Os espantou. Mas no verso 63 ele diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Eu vou ler o versículo 62 para dar mais sentido.
Que aconteceria então, melhor, 61, compreendendo que os seus discípulos murmuravam a respeito disto, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? Que acontecerá então se visseis o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Jesus estava chamando a atenção para as palavras que ele estava pregando, dizendo que, apesar do seu corpo ser um sacrifício literal, né, eles não iam comer o corpo, nem beber o sangue. Eles iam se beneficiar ou participar do resultado desse sacrifício. Por isso ele disse: o Espírito é que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito são Espírito e são vida. E eram as palavras que Jesus estava pregando para eles, que deveriam ser ouvidas e entendidas. E no verso 68 ele disse para Simão Pedro, no verso 67, vamos ler um versículo antes. Depois desse discurso, alguns decidiram abandonar Jesus, né? E no verso 67, ele perguntou, Jesus aos 12, não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Verso 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Eu fiz questão de ressaltar esses dois versos, porque eles se destacam da murmuração, possível escândalo que Jesus estaria produzindo na vida das pessoas. Na verdade, não foi Jesus que produziu o escândalo. Eles se escandalizaram, né, indevidamente com o que Jesus estava falando, por não compreender. Mas quando Jesus falou com os 12, mais uma vez Pedro toma a dianteira, né, e diz, Senhor, para quem nós iremos? Se nós abandonarmos o Senhor, a gente vai para quem? Para quem? Não para onde? Quem vai ser o nosso mestre? Quem vai ser o nosso guia? Só tu tens palavras de vida eterna. Percebe? Palavras de vida eterna. O sacrifício de Jesus promove vida eterna. Quem está em Jesus, quem participa desse sacrifício continuamente, a partir do pão, permanece em Jesus. Só tu tens palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido, ou visto, que tu és o Santo de Deus. Então, isso era o suficiente. Então, um discurso um pouco mais duro, um pouco mais difícil de engolir naquele momento, mas eles disseram, estamos aqui contigo, Senhor, vamos continuar. Né? Até que eles pudessem compreender plenamente como aconteceu depois da ressurreição. Né? Para nós hoje, parece que não tem nenhum problema compreender isso, né? Mas para eles não era nada fácil, porque a sabedoria de Deus é muito mais elevada do que a sabedoria humana. Pois bem, isso nos remete lá para Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, onde diz, aí você vê um outro momento, né? Aqui são os discípulos, os futuros apóstolos, e que Jesus estava preparando, né, para o momento certo. E depois que Jesus subiu aos céus, os deixou devidamente comissionados, eles iniciam a obra, continua a obra, né, que já tinha começado com Jesus, e a comunidade que recebe Jesus, que aceita a palavra de Deus,
estão juntos, e a Bíblia diz, no versículo 42, que como é que eles viviam no dia a dia. Eles perseveravam, ficavam firmes, conhecendo dia a dia a doutrina dos apóstolos, ou seja, os ensinamentos dos apóstolos, né? Que na verdade são os ensinamentos de Jesus. Eles permaneciam juntos na comunhão uns com os outros, nas orações que o povo fazia juntos ou em separado, né? Eles perseveravam nisso, e também no partir do pão. Então, eles entenderam que o partir do pão era algo significativo. Alguém podia dizer, mas por que vocês fazem isso? Vocês sentam para comer junto, o pão e o vinho já faz parte da refeição, tudo bem. Não precisa fazer um destaque, né? Vocês comem junto quando não dá, não comem junto e fica por isso mesmo. Vocês já estão juntos, repartem testemunhos, repartem experiências, um ajuda o outro e tal, uma bênção. Mas há um destaque, partiam o pão, perseveravam em partir o pão, porque partir o pão significava para esta comunidade, para esta igreja, que o sacrifício de Jesus estava vivo entre eles. Eles participavam da vida de Jesus. Eles comiam da vida de Jesus e por isso eles viviam por meio de Jesus. E Jesus disse para que fizessem isso até que ele voltasse. Isso já está lá no âmbito da ceia, né? Da Páscoa, onde eles fizeram a ceia, estabeleceram a nova aliança. Então, o partir do pão é um momento especial, quando estão juntos, porque o fato de estarem ali juntos, como corpo de Cristo, como família de Deus, só tem sentido, só tem razão, só tem origem naquele que partiu a sua vida por amor de nós e que permitiu que o seu sangue fosse derramado para que a sua vida fosse comunicada. E aqueles que receberam este sacrifício receberam a própria vida de Jesus. Então Jesus estava com eles. O aspecto não é simbólico, mas o aspecto mais importante que mostra que Jesus estava com eles e eles estavam com Jesus está no significado do partir desse pão e do tomar esse cálice. Para eles, deixar de fazer isso era como esquecer que Jesus veio a esta terra, doou a sua vida por eles, né? E os colocou no reino de Deus, os tirou do mundo e os colocou no reino de Deus. E uma vez no reino de Deus, e cheios do Espírito, eles estavam desembaraçados, livres, para que a vontade do Pai fosse exercida na vida deles e através deles, nesta terra, até o último dia. Então, partir do pão não é algo apenas simbólico, um acréscimo, uma coisa a mais que a gente faz aqui. Não, tem um significado fundamental. Aquele comer juntos, aquele estar juntos, não tem sentido sem que houvesse um pão partido e um cálice de vinho, simbolizando a vida de Jesus sacrificada na cruz e o seu sangue derramado. Por isso, a nossa vida, o nosso viver diário, o nosso caminhar, ele é o que é em Cristo a partir desse sacrifício. Nós nunca podemos deixar de ver e de contemplar o sacrifício de Jesus. Isso é fundamental. Então a igreja renovava, toda vez que ela se reunia, né, ela partia o pão. Né? Nós fazemos essa cerimônia, vamos colocar assim, uma vez por mês. Mas nós temos que ter a consciência de que o Senhor está conosco todo dia. E está conosco em todo o tempo. Né? Mas não podemos perder de vista o fato de que a origem e o que nos mantém unidos
o que somos e o que fazemos parte do sacrifício de Jesus. Toda a missão de Jesus está centralizada no sacrifício, no seu corpo entregue na cruz e no seu sangue derramado. Aleluia. Glória a Deus. Quem por mim se alimenta, por mim viverá, disse Jesus. Você pode repetir comigo? Quem por mim se alimenta, por mim viverá, disse Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos orar então agora para participarmos desses elementos. Isto era um pão que foi partido, né? E o vinho, que estava num reservatório maior, foi colocado em cálices, e uma porção para cada um. E assim nós participamos, porque ele simboliza, figura de uma realidade que nós vivemos, cultivamos e devemos, sobretudo, valorizar em nosso viver diário. Amém? Glória a Deus. Por isso é importante que haja paz entre nós, haja comunhão, haja unidade, haja um bom relacionamento, né? E haja um amor que passa de uns para os outros, porque nós somos parte do mesmo corpo, participantes da mesma vida. Glória a Deus. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, somos agradecidos por esse sacrifício tão glorioso, tão sublime, que a nossa mente nunca poderia sequer imaginar, quanto mais propor. Mas o Senhor, que é um Deus único e sábio, fez por todos nós o que nós não podíamos fazer. Muito obrigado por esta graça, por esta provisão e por esta bênção que nós vivemos hoje. Comemos e bebemos do Senhor, participamos da sua vida e por isso vivemos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou em Cristo e Cristo está em nós. E a palavra do Senhor, a sua promessa, é de que o Senhor nunca nos lançará fora, que o Senhor nunca nos desdenhará. Por isso nós experimentamos o seu amor paterno dia após dia. Muito obrigado, Senhor, por nos acolher e nos conduzir como filhos de Deus em Cristo Jesus. Glórias ao Senhor. Obrigado, Pai. Então, enquanto os elementos vão ser distribuídos, o grupo de louvor vai glorificar ao Senhor.